Graças a paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Eu saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. E nesse momento, queria convidar toda a igreja para estarmos juntos aqui para mais um culto de ensino da palavra, um culto de aprendizado da palavra de Deus, levando a vida cristã a sério. Amém? Irmãos, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres e continuamos alegres, porque o Senhor continua fazendo as grandes coisas em nossas vidas. Quero lhe convidar, juntamente com a sua família, a estarmos agora aprendendo mais sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus que é rica, a palavra de Deus que é tudo em nossas vidas. E esse momento é o momento onde nós estudamos, é o momento da doutrina, do ensinamento da palavra, portanto, um momento crucial em nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja. Esse momento é um momento excelente para cada um de nós. Amém? O nosso estudo hoje está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. E nós vamos ler do versículo 7 ao 10. Amém? Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler do 7 ao 10. Você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura. Amém? Então a palavra diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, graças te damos, ó Deus, por esse tempo, por esse momento de estarmos juntos. Mesmo estando tão longe, ó Deus, fisicamente, podemos estar presentes, podemos estar juntos na comunhão do Espírito Santo. Sabemos, ó Deus, que é por um tempo muito breve, muito pequeno, ó Deus. E logo nós estaremos juntos na celebração, na grande celebração, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, nesse estudo, e o Espírito Santo abra o nosso coração e a mente para que possamos aprender mais uma porção da Tua palavra e essa palavra venha edificar, venha consolar e venha trazer também uma palavra de exortação em nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Irmãos, esse texto de 2 Coríntios, capítulo 12, ele nos chama a atenção pela sua qualidade, pelo seu conteúdo, por tudo que tem. Né? A palavra de Deus, nós aproveitamos tudo que contém, tudo que está nela é proveitoso para nossas vidas. Então nós encontramos aqui logo no início do capítulo 12, que o apóstolo Paulo vai falar das experiências que ele teve com Deus, daquela intimidade, da aproximação. E ele fala das visões que ele teve e revelações sobre o reino de Deus, sobre o momento em que ele foi aos céus, né? E ele disse que ali ele viu coisas agradáveis, onde não dá para descrever, e ele vai falando muitas coisas. E logo depois, desculpa, irmãos, no versículo 7, né? O tema da nossa mensagem hoje é o sofrimento e a graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo ele vai mostrar aqui, nesse breve texto, nesse estudo, como ele aprendeu a conviver com toda essa situação. Ou seja, ele, depois dessa grande experiência que ele teve com Deus, dessa grande intimidade que ele criou com ele e Deus, onde ele teve a oportunidade de ter grandes revelações e grandes conhecimentos, grandes visões de tudo que Deus havia dado,
né, ele disse que, versículo 7, ele disse que para que ele não se exaltasse, veio um enviado, ele disse, veio um enviado de Satanás aí, né, um espinho na carne, alguma coisa que o tirava do sério, alguma coisa que o incomodava no dia a dia, nas suas andanças, nas suas viagens, era algo que incomodava a sua vida no dia a dia. Bom, não se sabe ao certo o que seria esse espinho na carne. O que se sabe era que era um incômodo na sua vida. Não se sabe se era algo físico ou espiritual, mas que o incomodava. Né? Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui, nesse texto, é que a graça de Deus, irmãos, no meio de toda e qualquer situação que nós enfrentamos, ela trabalha e a função dela, né, ela funciona como uma proteção para nossas vidas. Ela funciona como algo bom e não como algo ruim. Nós vamos ver isso e Paulo vai procurar explicar da melhor maneira possível. Né? Então veja que aqui no versículo 7 ele usa 2 vezes essa palavra. Ele diz, para que eu não me ensoberbecesse. Então foi colocado esse espinho na carne. E a outra palavra ele usa lá no final do texto, do versículo 7, ele diz, para que eu não me exalte. Então, esse espinho veio junto com a graça para que ele não se exaltasse, porque ele tinha essa intimidade com Deus, para que ele não se ensoberbecesse, ou seja, a soberba tomasse conta do seu coração. Por quê? Porque ele tinha essa intimidade, ele era muito próximo de Deus. E isso acontece muitas vezes comigo e com você, meu irmão, igreja do Senhor. Muitas vezes nós não percebemos isso, mas nós podemos ver e perceber grandes pregadores, pastores, cantores, grupos musicais dentro da igreja, pessoas que Deus dá dons, pessoas que Deus dá muitos dons, pessoas que têm essa facilidade de fazer e aprender as coisas. O que acontece é que muitas vezes nós queremos crescer e queremos aparecer. Né? Muitas vezes esse pregador, esse pastor, esse cantor, esses louvores, esse grupo, eles querem sobressair muito mais, deixar a glória de Deus, e isso é prejudicial para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada cristã. E muitas vezes, irmãos, quando nós não sabemos lidar com isso, essas coisas prejudicam a nossa vida. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Salmo, capítulo 19, versículo 13. Ele diz, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Também da soberba livra o teu servo. Irmãos, tudo que nós devemos fazer, como a gente já tem falado aqui muitas vezes, nós devemos fazer para a glória de Deus. É Ele que tem que aparecer e não somos nós que aparecemos. Então, o que Deus estava fazendo com Paulo aqui, o que Paulo estava dizendo aqui, o que diz para nós, é que essa graça estava protegendo ele. Ele disse para que eu não me exaltasse, para que eu não dissesse que eu era o cara, que eu era o Paulo, que eu tive com Deus, que eu... Não, mas eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas dificuldades. Essa é a minha dificuldade. Se nós não tivermos isso na nossa vida, nós vamos achar que somos os super-homens, que estamos o máximos e que nós podemos fazer tudo, que somos até melhores que Deus. Né? E nós vemos o caso ali também muito conhecido de Nabucodonosor, lá em Daniel, no capítulo 3. Esse caso ele chama muito a nossa atenção, porque o rei Nabucodonosor, como nós conhecemos a história, ele era alguém que muito soberbo. Veja que ele fez aquela grande estátua de ouro para que todos o adorassem, porque ele se achava o dono do pedaço. Né? E veja aqui, Daniel capítulo 4, versículo 29. Veja o que a palavra do Senhor diz. No cabo de 12 meses, passeando sobre o Palácio Real de Babilônia,
falou o rei, versículo 30, falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Muitas vezes nós achamos que somos, irmãos, e nós não somos nada. Então, quantos grupos aí deixaram de existir? Quantos cantores aí já não cantam mais? Quantos pastores aí já não pregam mais? E quantos grandes homens de Deus já não são mais porque deixaram a soberba tomar conta da sua vida? Desculpa, irmãos. No versículo 33 do capítulo 4 de Daniel, a palavra diz que ele foi comer capim, ele diz que ele ficou maluco, ele diz que ele não dava conta de si. E durante muito tempo, aproximadamente 9 meses, ele passou como maluco, porque ele não dava conta de si. E lá no versículo 37, diz que quando ele recobra a memória, então ele dá toda a glória a Deus. Veja aí, vamos acompanhar o versículo 37 do capítulo 4 de Daniel. Diz, agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. Então, meus irmãos, o que a graça de Deus estava fazendo aqui com a vida do apóstolo Paulo era protegendo, era dando essa blindagem. Esse espinho que apareceu, ele estava ali protegendo. Amém? Então, a segunda lição que nós aprendemos aí com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, nesse texto de 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 9, a palavra diz, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, que o afastasse de mim, que afastasse de mim esse negócio, que tirasse de mim. 3 vezes eu pedi. Você imagina, irmãos, alguma coisa que está lhe afetando, alguma coisa que lhe prejudica, alguma coisa que lhe incomoda, aquele negócio que você já carrega ali, seja alguma coisa física ou espiritual, mas é uma coisa que está lhe incomodando. E aí você nunca orou a Deus, você nunca pediu a Deus, você nunca falou com Deus se aquilo ali realmente, o que era aquilo, qual o significado daquilo. Mas você quer que aquilo desapareça da sua vida. Se aquilo desaparecesse da sua vida, seria tão bom e a vida cristã seria bem mais tranquila. Engano nosso, irmãos. Engano nosso. Esse pedido que Paulo faz não é atendido. E eu lembro, irmãos, que lá no capítulo 26 de Mateus, Jesus também faz uma oração e por 3 vezes ele pede a mesma coisa, meus irmãos. Lembra da oração lá no jardim do Getsemane? Jesus orou e disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Portanto, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E se você pode conferir comigo aí o versículo 44 do capítulo 26 de Mateus, que a palavra diz assim, versículo 44, deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, e repetindo as mesmas palavras. Então, não foi só o apóstolo Paulo, não foi só privilégio de Paulo orar, pedindo que Deus o tirasse daquela situação, o livrasse daquele espinho que o incomodava. Jesus também tinha um espinho que o incomodava. Será que eu não tenho um espinho ou você não tem um espinho? E esse espinho ele está ali incomodando para que você e eu possamos ser melhor, para que você e eu possamos ser melhores na vida cristã e não atrapalhar. Esse incômodo, na verdade, é algo bom e não ruim em nossas vidas. Amém? Vamos lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18, a palavra diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Porque para mim eu tenho por certo que esses sofrimentos, ou seja, as situações, as coisas que nós enfrentamos, a graça de Deus, ela nos protege, ela nos dá bênção. Amém?
Olha, o que eu escrevi aqui diz: a graça é suficiente para nos guardar e fortalecer em nossos momentos de sofrimento. Então a graça, ela tem essa suficiência em Cristo para nos proteger, para nos fortalecer em tempos difíceis. E olha, lá em Lucas, no capítulo 22, a palavra do Senhor diz que essa mesma oração que Jesus estava fazendo ali no Getsemane, aqui em Mateus não fala, mas lá em Lucas fala, que logo que ele terminou de orar, veio o anjo e o confortava. Veio um anjo, estava do seu lado e confortava a Jesus. Irmãos, se até Jesus ele precisou ser confortado quando ele orava para que Deus o livrasse dessa situação, né? Imagine nós. Então, o apóstolo Paulo também ele orou. Ele orou para que Deus tirasse. 3 vezes ele orou insistentemente. E muitas vezes nós estamos orando por algo em nossas vidas que Deus não quer que tire, que não saia, porque aquilo ali é exatamente o que nos prende no caminho cristão. Aquilo ali é exatamente o que nos deixa ainda preso. É isso que nos mantém firme nos caminhos, e não o nosso fracasso, e não a nossa queda. Amém? Então nós vamos agora para a terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, na palavra de Deus. Nós vemos aí ainda no versículo 9, no final do versículo 9, e ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, irmãos. O apóstolo Paulo, ele achava que estava fraco, e isso era uma fraqueza na sua vida. Jesus, ele estava ali naquele momento, fisicamente fraco, pela dor que ele estava prestes a passar. O que acomete, o que acontece na minha vida e na sua vida, aquilo que é o nosso espinho na carne, que Paulo não sabia, que a gente não sabe o que era na vida do apóstolo de Paulo, e que nós muitas vezes queremos que saia da nossa vida, na verdade, isso nos enfraquece. E quando isso quer nos enfraquecer, Deus, ele vem por trás, ele vem no nosso lado, ele vem trazendo força, ele vem trazendo atitude, ele vem trazendo ânimo em meio a essa fraqueza, em meio a essa situação que muitas vezes nós olhamos e até é constrangedora para nossas vidas. Talvez, irmãos, esse espinho que nós temos na carne, eu e você, seja um pensamento que não é agradável, seja um pensamento obsceno, ou seja algum desejo, ou seja um defeito mesmo físico, alguma coisa que atrapalha, alguma coisa que nos deixa desfavorável, que nos deixa vulnerável. Mas a palavra do Senhor diz aqui no versículo 9 que esse poder ele vai se aperfeiçoar na fraqueza, ou seja, é nessa fraqueza onde nós temos que nos fortalecer, é exatamente nessa fraqueza onde eu tenho que buscar mais a Deus, onde eu tenho que investir mais na minha vida cristã. E essa caminhada do apóstolo Paulo, onde ele tinha essa intimidade com Deus, foi dado também esse outro lado, que era o lado dele olhar as coisas pelo lado humano, dizendo, você não é um super-herói, você é uma pessoa igual às outras. Amém? E olha só, ele diz aqui também, a graça expõe a oportunidade das nossas necessidades e nos leva para as mãos onde descansa o verdadeiro poder. Tudo isso nos leva, irmãos, que, como eu falei no início, essa graça ela é uma proteção, é uma blindagem. Na verdade, toda essa fraqueza, todo esse nosso lado fraco, todo esse nosso lado que nós achamos que poderia ser mais fortalecido, é para que possamos estar cada dia aos pés da cruz, aos pés do Senhor. Imagine se a nossa vida, se a vida do apóstolo Paulo fosse aquela vida só de visões, revelações, de intimidade com Deus, só essa vida de vitórias, de conquistas e de coisas boas diante de Deus. Qual seria o momento em que ele ia se dobrar diante de Deus em oração? Qual seria o momento onde ele ia se sentir fraco? Qual seria o momento onde ele ia se sentir desanimado? Então, tudo isso trabalha a nosso favor. E isso mostra também o outro lado. O nosso lado humano,
o nosso lado humano de ser. Porque a nossa força, ela vem totalmente de Deus, ela vem do Senhor, e Ele é que nos fortalece, Ele é que nos dá vida. Amém? Vamos para 2 Coríntios, palavra 2 Coríntios, capítulo 2, no versículo 4, e a palavra diz assim, 2 Coríntios 2, versículo 4, olha só, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Então eu vos escrevi em meio a muito sofrimento. Não que vocês ficassem tristes, mas que isso faz parte da vida. Isso faz parte da busca em Deus. Isso faz parte do meu dia a dia. Isso faz parte de estarmos com Deus, buscando a Ele, buscando a graça de Deus, buscando a graça do Senhor em nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para ainda outro texto. E eu quero encerrar aqui com esse texto de 2 Coríntios, capítulo 1. A partir do versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, a palavra diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Vamos lá para o versículo 8 e 9. Pular para lá. A palavra diz: Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém? Que coisa maravilhosa, irmãos. A nossa confiança não deve estar em nós. A nossa confiança não deve estar na nossa força. Naqueles momentos de fraqueza, naqueles momentos de dificuldades, é exatamente aí quando nós olhamos e falamos: como eu estou desanimado hoje. Hoje o negócio não está legal. Essa minha fé que é pouca, ou essa minha situação, não veja por esse lado. Veja a graça de Deus. Veja que o Senhor está ali fortalecendo. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu irmão. É na fraqueza que o Senhor avança. É na fraqueza que a nossa fé cresce. O que antes parecia uma tragédia, Deus transforma em triunfo. Deus transforma em troféu. Então, se você sente em alguma área da sua vida que você é fraco, que você é frágil, que precisa melhorar, sim, você precisa melhorar. Mas a cada dia precisamos melhorar em nossas vidas. A cada dia precisamos crescer na graça de Deus. Esses espinhos que aparecem em nossa vida, essas investidas que vêm, onde nós nos sentimos fracos, na verdade, estamos mais perto de Deus. E através disso, nós vamos crescer cada vez mais. Amém? Termina aqui no versículo 10 dizendo assim, ó: Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Você também é assim, meu irmão? Quando se sente fraco, aí é que você tem essa ansiedade, tem esse desejo de buscar mais a Deus, de estar mais perto de Deus. Não é aquela questão de recuar, de voltar, de desistir de tudo. Não. Quem tem o Espírito Santo de Deus, quem tem a graça de Deus, quem investe verdadeiramente em Deus, quando se sente fraco, a tendência é buscar, é estar perto, é se conectar com Deus. Uma frase que eu vi outro dia, né? Quando o seu carro ele acaba a gasolina, você joga fora ou você abastece? Né? Então é interessante. Então quando você se sente fraco, você cai no mundão, você abandona Deus, ou você vai se conectar com Deus para se fortalecer cada vez mais. Então, irmãos, era assim que o apóstolo Paulo vivia. Cada dia se fortalecendo mais. Era assim que os discípulos, os apóstolos viviam. Era assim que a igreja primitiva crescia e se fortalecia.
Era assim, foi assim durante a história, os grandes homens de Deus, que a cada dia se enfraquecia e se fortalecia na graça de Deus. E hoje, no século 21, na igreja do Senhor não é diferente. Deus está chamando homens e mulheres para se conectar com Deus, com a graça de Deus. Quando você se levantar fraco, quando você se sentir sem ânimo, busque a Deus. Se conecte com Deus. Esteja perto de Deus. Busque esse Deus. Amém? E como diz Paulo, a palavra do Senhor, a minha graça te basta, porque o poder ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Amém? Quero orar com você, quero orar com a sua família, junte o povo aí. Vamos fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, agradecemos a Ti, Senhor Deus, mais uma vez pela Tua palavra que é viva e eficaz. Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a caminhar. Nos ajude, Senhor Deus, a identificar os espinhos que temos na carne, esses incômodos que sentimos, que na verdade, ó Deus, podemos identificar como pontos fracos ou como pontos fortes para buscarmos a Deus, para buscarmos a Tua presença, para estarmos contigo. Ó Deus, abençoa a Tua igreja, Pai, abençoa a Tua casa, abençoa os Teus servos, ó Deus, que aclamam a Ti dia e noite. Nos dá força, nos dá, Senhor Deus, ânimo para vencer mais um dia, para dar mais um passo, para estar firmes cada dia mais. Senhor, abençoe tua casa, Senhor, abençoe tua família, Senhor, abençoe teu emprego, Senhor, abençoe teu comércio, Senhor, abençoe tuas vendas, Senhor, abençoe seus filhos, seus sonhos, seus propósitos. Na empresa que você trabalha, ou no comércio que você tem, ou nas coisas que você vende, ou em tudo que você faz. Tenha sempre a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus. O Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém? Que essa palavra possa abençoar, né? Possa estar abençoando cada vez mais sua vida, seu coração, sua família. Possamos crescer na graça e no conhecimento dele. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, irmãos. Todos na paz do Senhor.